Criei meu primo por 7 anos. Então sua mãe apareceu e disse a ele que eu o havia sequestrado. Eu tinha 19 anos quando minha tia Vanessa deixou meu primo Jaden no meu apartamento, alegando que precisava de 2 semanas para se reerguer depois de perder o emprego. Ele tinha 8 anos com uma mochila cheia de roupas sujas e hematomas nos braços, que ela disse que vieram de uma queda de bicicleta. Ela cheirava a álcool às 10 da manhã e ficava checando o telefone como se estivesse esperando alguém mais importante ligar. Eu mal conseguia pagar o aluguel trabalhando em turnos duplos no depósito. Mas o que eu deveria fazer? Deixar meu priminho voltar para qualquer situação que tivesse causado essas marcas nele? Eu disse que 2 semanas estava bem, pensando que talvez ela realmente conseguisse se organizar desta vez. Em vez disso, essas 2 semanas se transformaram em 7 anos de eu descobrindo como ser um pai quando ainda era basicamente uma criança. Os primeiros meses foram brutais. Jaden tinha pesadelos toda noite, acordando gritando sobre monstros tentando levá-lo embora. Ele fazia xixi na cama e então chorava de vergonha, se desculpando sem parar como se alguém o tivesse punido por isso antes. Aprendi a fazer lavanderia à meia-noite e comprar lençóis extras em brechós. Durante o dia, ele me seguia pelo apartamento como se tivesse medo de eu desaparecer, perguntando a cada poucas horas se eu também ia abandoná-lo. Tive que faltar ao trabalho 2 vezes no primeiro mês porque ele se recusava a ir à escola, se agarrando na minha perna e me implorando para não fazê-lo ir a um lugar onde não conhecia ninguém. Gastei meu primeiro salário inteiro em roupas novas para ele, porque tudo que havia trazido estava pequeno demais ou tinha buracos. Vanessa aparecia a cada poucos meses, geralmente quando precisava de dinheiro ou um lugar para ficar. Ela chegava na minha porta com histórias elaboradas sobre novos empregos e novos namorados e promessas de que estava pronta para levar Jaden de volta. Cada vez ela ficava alguns dias, enchendo a cabeça dele com planos de viagens para a Disney e promessas sobre o apartamento que conseguiriam juntos. Então, desaparecia no meio da noite, deixando contas de telefone não pagas e Jaden perguntando quando sua mãe voltaria. Aprendi a esconder minha carteira e documentos importantes quando ela visitava e a preparar Jaden para a inevitável decepção sem destruir completamente sua esperança. Quando ele fez 12 anos, parou de perguntar quando ela voltaria, mas eu podia vê-lo olhando para a porta toda vez que alguém batia. Tive que crescer rápido para acompanhar a criação dele. Mudei para o turno da noite no depósito para poder levá-lo à escola toda manhã e buscá-lo toda tarde. Aprendi a cozinhar mais do que miojo e cereal, passando meu horário de almoço assistindo vídeos no YouTube sobre como fazer refeições saudáveis com orçamento apertado. Memorizei o cronograma de toda atividade que ele demonstrava interesse, dirigindo meu Honda Civic quebrado para treinos de futebol e peças escolares e reuniões de pais, onde eu sempre era o adulto mais jovem na sala. Os outros pais assumiam que eu era seu irmão muito mais velho até eu começar a corrigi-los, explicando que era seu tutor. Alguns me olhavam com pena, outros com desconfiança, como se não conseguissem entender por que alguém da minha idade escolheria criar uma criança em vez de viver o estilo de vida típico universitário. Quando Jaden fez 10 anos, percebi que precisava tornar as coisas oficiais. A escola estava fazendo mais perguntas sobre sua situação de moradia, e eu estava apavorado de que o conselho tutelar o levasse embora se descobrissem que ele estava morando com um primo que não tinha direito legal de tomar decisões sobre sua educação ou cuidados médicos. Encontrei um advogado de família que trabalhava com escala móvel e iniciei o processo de solicitar a tutela. Vanessa foi impossível de localizar por meses, mas eventualmente apareceu tempo suficiente para assinar os papéis em uma cafeteria no centro. Ela estava drogada quando nos encontrou lá, pupilas dilatadas e mãos tremendo enquanto rabiscava sua assinatura. Ela disse ao Jaden que isso era temporário, que só precisava de mais tempo para se estabilizar. Mas nós dois sabíamos que ela estava mentindo. Depois que ela saiu, Jaden perguntou se isso significava que eu era seu pai agora. E eu disse que eu era tudo que ele precisasse que eu fosse. Os anos que se seguiram foram os melhores de nossas vidas. Jaden floresceu com estabilidade, conseguindo quadro de honra todo semestre e entrando no time de debates, onde sua inteligência rápida e língua afiada o tornaram um oponente formidável. Ele cresceu 15 centímetros na 8ª série, de repente mais alto que eu, e comendo tudo da geladeira 2 vezes por semana. Fui promovido para uma posição de supervisor no depósito, então usei meu diploma do ensino médio para começar a fazer aulas no curso técnico à noite. Desenvolvemos rotinas que pareciam tradições familiares, cozinhando o café da manhã de domingo juntos, enquanto discutíamos qual filme da Marvel era o melhor. Estudávamos na mesa da cozinha, enquanto eu fazia minha lição de casa, e ele terminava seus projetos. Ele começou a me chamar pelo meu nome, David, em vez de primo. Mas o jeito que ele dizia tinha peso, como se significasse algo mais do que apenas um título de relacionamento. Quando Jaden fez 15 anos, ele se tornou o tipo de garoto de que qualquer pai se orgulharia. Ele era voluntário no abrigo de animais nos fins de semana. Dava aulas particulares de matemática para crianças menores e foi aceito em todas as escolas especializadas que se candidatou. Ele havia crescido em sua altura e desenvolvido confiança que o tornava magnético para seus colegas e professores. Recrutadores universitários já estavam enviando cartas baseadas em suas conquistas acadêmicas e vitórias em torneios de debate.
Conversávamos até tarde da noite sobre seus sonhos de se tornar advogado, sobre as universidades que queria visitar, sobre a vida que ia construir. Eu estava tão orgulhoso do homem que ele estava se tornando que às vezes me tirava o fôlego. Eu o havia criado através de seus piores pesadelos, e o vi se transformar em alguém que poderia iluminar qualquer sala que entrasse. Então tudo implodiu em uma tarde aleatória de março. Eu estava no trabalho quando a escola ligou dizendo que Jayden havia sido buscado mais cedo por sua mãe, que tinha a identificação adequada, e alegou haver uma emergência familiar. Meu coração parou porque eu sabia que Vanessa não tinha direito de levá-lo. Mas aparentemente ela havia convencido a equipe do escritório de que era sua tutora legal, apesar da papelada claramente declarar o contrário. Saí do trabalho imediatamente, ligando para o celular do Jayden repetidamente, até ele finalmente atender. Sua voz estava diferente, cautelosa e confusa, e ele me perguntou por que nunca havia contado a verdade sobre o que aconteceu quando ele tinha 8 anos. Eu podia ouvir Vanessa no fundo orientando-o sobre o que dizer, e eu sabia que ela estava enchendo sua cabeça com mentiras. Quando finalmente chegaram em casa naquela noite, Jayden não olhava nos meus olhos. Vanessa havia se transformado completamente, usando roupas profissionais e falando no tom medido de alguém fingindo estar sóbria e responsável. Ela claramente havia planejado isso por meses, talvez anos, esperando o momento certo para reaparecer na vida dele quando ele fosse velho o suficiente para tomar suas próprias decisões sobre onde queria morar. Ela me disse que estava limpa há 2 anos, tinha um emprego estável e um apartamento do outro lado da cidade, e estava pronta para ser a mãe que Jayden merecia. Disse que só havia assinado os papéis de tutela porque estava doente na época, que havia tentado recuperá-lo desde então, mas eu o estava escondendo dela. Cada palavra era uma mentira cuidadosamente elaborada, projetada para me fazer parecer o vilão em uma história onde eu havia sido a única presença constante na vida dele. A pior parte foi ver Jayden processar essas informações, vendo a dúvida se infiltrar em seus olhos, enquanto tentava reconciliar a mulher sentada em nossa sala com as histórias que eu havia contado sobre as lutas de sua mãe com o vício. Vanessa claramente havia ficado sóbria tempo suficiente para parecer credível, e havia construído uma narrativa onde ela era a vítima que havia lutado para reclamar seu filho de um primo que havia manipulado o sistema. Ela mostrou impressões de e-mails que alegava ter me enviado ao longo dos anos, implorando por visitas e atualizações que eu supostamente havia ignorado. Ela tinha fotos de apartamentos que disse ter alugado para eles, solicitações de emprego que alegava ter preenchido enquanto tentava provar sua estabilidade. Tudo era fabricado, mas convincente o suficiente para plantar sementes de dúvida em um adolescente que naturalmente estava começando a questionar figuras de autoridade. Naquela noite, Jayden me confrontou diretamente, perguntando se eu havia o mantido longe de sua mãe todos esses anos. Tentei explicar a realidade daqueles primeiros anos, as noites em que ela desaparecera sem aviso, os hematomas em seus braços, as promessas que havia quebrado repetidamente. Mas Vanessa o havia preparado para minhas desculpas. Havia enquadrado cada história verdadeira como evidência de minha manipulação e seu desespero para ver seu filho. Ela o havia convencido de que eu havia sido o obstáculo impedindo a reunião deles, que suas memórias de abandono dela haviam sido distorcidas por minha influência. Quando mostrei os papéis de tutela que ela havia assinado voluntariamente, ela alegou que eu a havia coagido enquanto estava em um estado vulnerável. Ela tinha uma resposta para tudo, uma versão distorcida de nossa história que a colocava como a parte prejudicada. Nas semanas seguintes, vi nosso relacionamento se deteriorar enquanto Vanessa trabalhava sistematicamente para virar Jayden contra mim. Ela começou pequeno, questionando decisões que eu havia tomado sobre sua educação e atividades, sugerindo que eu havia sido controlador em vez de solidário. Ela apontou todas as maneiras como a vida dele poderia ter sido diferente se tivesse crescido com sua mãe real, em vez de seu primo, que mal era mais velho que ele. Ela comprou roupas caras e eletrônicos que eu nunca poderia pagar, levando-o a restaurantes e experiências que destacavam as limitações financeiras de nossa vida juntos. Ela o matriculou em um programa de tutoria privada e sugeriu que seu sucesso acadêmico estava acontecendo apesar de minhas limitações, em vez de por causa do meu apoio. A transformação foi dolorosa de assistir. Jayden começou a questionar cada história que eu já havia contado sobre sua infância, se perguntando se suas memórias eram reais ou manufaturadas. Ele começou a se referir ao nosso apartamento como o lugar do David em vez de casa, como se já estivesse se preparando mentalmente para partir. Ele voltava das visitas com Vanessa carregando presentes caros e histórias sobre a vida que iam construir juntos, uma vez que se mudasse para morar com ela permanentemente. Ela havia encontrado uma casa linda, em um distrito escolar melhor, e estava prometendo seu próprio carro, uma mesada maior e liberdade das regras e responsabilidades que haviam moldado seu caráter. Era tudo que um adolescente pensava que queria, embrulhado na fantasia de finalmente ter sua mãe real de volta. A batalha pela custódia foi brutal e cara, drenando minhas economias e me forçando a assumir dívidas adicionais apenas para pagar representação legal. Vanessa havia contratado um advogado de família experiente que se especializava em casos de reunificação, alguém que sabia
exatamente como apresentar sua narrativa de transformação para um juiz. Eles me pintaram como um jovem que havia ultrapassado seu papel, que havia mantido uma mãe longe de seu filho durante os anos de desenvolvimento mais importantes. Reconheceram que eu havia fornecido estabilidade, mas argumentaram que nada poderia substituir o vínculo entre mãe e filho, especialmente agora que ela havia superado suas lutas anteriores. Meu advogado era bom, mas estávamos lutando uma batalha íngreme contra a preferência do sistema legal por pais biológicos e as evidências cuidadosamente construídas de reabilitação de Vanessa. O processo de reunificação ordenado pelo tribunal começou com visitas supervisionadas, depois progrediu para estadias noturnas e custódia de fim de semana. Cada transição parecia perder Jayden um pouco mais, assistindo-o ser arrastado pela emoção de aventuras caras e atenção maternal que ele havia desejado toda a sua vida. Vanessa era inteligente sobre isso, nunca me difamando diretamente, mas constantemente destacando todas as oportunidades que ele havia perdido, todas as experiências que lhe foram negadas. Ela o levou em visitas universitárias, a universidades prestigiosas, prometendo pagar por qualquer educação que ele quisesse. Ela mostrou brochuras de viagens para trips que fariam juntos, destinos exóticos que faziam nossos acampamentos de fim de semana parecerem patéticos em comparação. Ela estava comprando seu amor e lealdade com recursos que eu nunca poderia fornecer. Durante a audiência final de custódia, Jayden testemunhou que queria viver com sua mãe permanentemente. Sua voz estava firme quando disse ao juiz que apreciava tudo que eu havia feito por ele, mas que ele pertencia a seu pai real agora que ela estava estável e pronta para cuidar dele. Ele disse que sentia que estava perdendo experiências importantes vivendo com alguém que era mais como um irmão mais velho do que um pai, que precisava da orientação de sua mãe enquanto se preparava para a universidade e idade adulta. Cada palavra parecia uma faca, especialmente porque eu podia ver o treinamento de Vanessa em suas declarações preparadas. O juiz decidiu a favor dela, concedendo custódia total com provisões para eu manter direitos de visitação como família estendida. O dia da mudança foi surreal e devastador. Ajudei Jayden a fazer as malas, incluindo troféus e certificados de conquistas que havíamos celebrado juntos, fotos de aniversários e feriados que documentavam nossos anos como família. Ele estava animado sobre seu novo quarto na casa de Vanessa, tagarelando sobre a piscina e a garagem para 3 carros e o closet. Tentei ser solidário, dizendo que estava orgulhoso do homem que ele havia se tornado e que sempre estaria aqui se precisasse de alguma coisa. Mas quando nos abraçamos para nos despedir na entrada, pareceu o final de uma forma que quebrou algo dentro de mim. 7 anos de histórias na hora de dormir e ajuda, com lição de casa e jogos de futebol, reduzidos a direitos de visitação e ligações de feriado. Os primeiros meses depois que Jayden partiu foram os mais solitários da minha vida. O apartamento parecia impossível de silencioso, sem sua música e videogames e conversa constante de adolescente. Eu me pegava cozinhando para 2 por hábito, depois olhando para a comida sobrada que não tinha apetite para comer. Seu quarto vazio se tornou um santuário para nossos anos juntos, cheio de coisas que havia deixado para trás porque não se encaixavam na imagem de sua nova vida. Me joguei no trabalho e escola, terminando meu diploma técnico e me candidatando para promoções que me dariam mais responsabilidade e melhor pagamento. Mas nada preencheu o vazio deixado por sua ausência, o propósito diário que havia definido minha vida adulta desde os 19 anos. Jayden ligava regularmente no início, compartilhando histórias sobre sua nova escola e os amigos que estava fazendo em seu bairro afluente. Ele parecia genuinamente feliz, descrevendo festas e atividades e oportunidades que soavam como algo de um mundo diferente. Vanessa o havia matriculado em cursos preparatórios e contratado consultores universitários para maximizar suas chances de admissão. Ela estava cumprindo cada promessa que havia feito, fornecendo o tipo de vantagens que eu nunca poderia oferecer. Parte de mim estava grata que ele estava tendo essas oportunidades, mesmo que doesse perceber quanto mais ela poderia dar a ele do que eu jamais poderia. As ligações gradualmente se tornaram menos frequentes à medida que sua nova vida consumia mais de seu tempo e atenção. 6 meses após a transferência de custódia, recebi uma ligação que mudou tudo. Eram 3 da manhã, e a voz de Jayden estava tremendo quando me pediu para vir buscá-lo. Ele estava ligando de um posto de gasolina 15 minutos da casa de sua mãe, se escondendo no banheiro porque tinha medo de ir para casa. Ele descobriu que Vanessa havia voltado a usar drogas há meses, escondendo sua recaída atrás da fachada da mãe perfeita que havia construído para o tribunal. A casa linda estava hipotecada até o pescoço, financiada por dinheiro de drogas e fraude de cartão de crédito. Os presentes caros e oportunidades foram todos comprados com dinheiro roubado e tempo emprestado. Tudo que ela havia construído para reconquistá-lo estava desmoronando, e ela estava se tornando violenta e errática à medida que a pressão aumentava. Dirigi para aquele posto de gasolina mais rápido do que jamais havia dirigido na minha vida, encontrando Jayden encolhido no meu Honda velho como se tivesse 8 anos novamente. Ele estava usando roupas caras que não conseguiam esconder quanto peso havia perdido, seu rosto magro e olhos cavados pelo estresse. Ele me contou sobre encontrar seringas escondidas no banheiro dela,
sobre homens vindo à casa a todas as horas, exigindo dinheiro que ela havia emprestado, sobre acordar para encontrá-la desmaiada no chão da cozinha com o fogão ainda ligado. Ele havia a coberto na escola, inventando desculpas para seus compromissos perdidos e comportamento errático, tentando desesperadamente preservar a fantasia do amor maternal, pelo qual havia lutado tanto para reivindicar. Mas na noite anterior, ela o havia batido durante uma discussão sobre dinheiro, e algo nele finalmente quebrou. Ficamos sentados naquele estacionamento até o amanhecer, enquanto Jaden chorava 7 meses de desilusão e medo. Ele havia querido tão desesperadamente acreditar na transformação de sua mãe que havia ignorado sinais de alerta óbvios, racionalizado o comportamento preocupante e sacrificado seu próprio bem-estar para manter o relacionamento. Ele se desculpou repetidamente por escolher as mentiras dela sobre minha verdade, por permitir ser manipulado, a duvidar do único pai estável que já havia conhecido. Eu o segurei enquanto chorava. Este adolescente que havia crescido demais para meus braços, mas ainda se encaixava perfeitamente quando precisava de conforto. Disse que querer acreditar em sua mãe não era um fracasso, que esperar por seu amor era natural e humano, e nada do que se envergonhar. A viagem para casa foi silenciosa, nós dois processando o colapso da vida que Vanessa havia construído para ganhar custódia. Jaden olhava pela janela para os bairros familiares pelos quais havíamos dirigido incontáveis vezes durante sua infância. Marcos de treinos de futebol e eventos escolares e aventuras de fim de semana que de repente pareciam tesouros que havíamos perdido e encontrado novamente. Quando chegamos ao complexo de apartamentos, ele olhou para o prédio como se o estivesse vendo pela primeira vez, reconhecendo-o como o lugar onde havia sido verdadeiramente seguro e amado. Ele perguntou se seu quarto ainda estava disponível, sua voz pequena e incerta, como se tivesse medo de que eu pudesse ter seguido em frente sem ele. Seu quarto estava exatamente como o havia deixado, congelado no tempo como um museu de nossos anos juntos. Seus troféus de debate ainda alinhavam as prateleiras, seu livro favorito ainda empilhado na mesa de cabeceira, seus chuteiras de futebol velhas ainda enfiadas debaixo da cama. Eu havia sido incapaz de tocar em qualquer coisa, me agarrando à esperança de que algum dia ele pudesse precisar deste espaço novamente. Ele sentou em sua cama e olhou ao redor para todas as memórias que havíamos construído juntos. E pela primeira vez em meses, ele parecia lembrar quem realmente era, sob as roupas caras e experiências manufaturadas que Vanessa havia envolvido ao seu redor. Passamos os próximos dias cuidadosamente, o desemaranhando da vida de Vanessa, recuperando seus documentos importantes e pertences, enquanto ela estava muito drogada para notar ou se importar. A casa linda já estava mostrando sinais de negligência e decadência, contas se acumulando não abertas e serviços públicos sendo cortados por falta de pagamento. O carro que ela havia prometido havia sido retomado, e o fundo universitário que alegava ter estabelecido nunca existiu. Tudo havia sido fumaça e espelhos projetados para ganhar uma batalha de custódia, em vez de fornecer cuidado genuíno para um adolescente que merecia muito melhor. A raiva de Jaden sobre sua decepção era igualada apenas por sua raiva consigo mesmo por ser enganado, por abandonar a vida que havíamos construído juntos em busca de uma fantasia. O processo legal de recuperar custódia foi surpreendentemente direto, uma vez que documentamos a recaída e abandono de Vanessa. Ela não contestou a moção de emergência, muito consumida por seu vício para montar qualquer defesa. Seu advogado se retirou do caso quando ela parou de retornar ligações e perdeu comparecimentos ao tribunal. O juiz que originalmente havia concedido custódia a ela parecia genuinamente arrependido sobre a decisão, reconhecendo que a reunificação havia claramente falhado e que os melhores interesses de Jaden estavam em retornar ao ambiente estável que eu havia fornecido. A sala do tribunal parecia diferente desta vez, menos como uma batalha e mais como uma correção de um erro que nunca deveria ter sido permitido acontecer. O reajuste de Jaden à nossa vida levou meses de paciência e reconstrução de confiança que havia sido danificada pela manipulação de Vanessa. Ele desenvolveu ansiedade sobre abandono e lutou com pesadelos que me lembraram de seu trauma de primeira infância. As roupas caras gradualmente deram lugar ao seu estilo antigo, e o vocabulário sofisticado que Vanessa havia o treinado a usar desapareceu de volta para sua maneira natural de falar. Ele teve que repetir alguns trabalhos de curso porque a escola privada em que ela o havia matriculado não havia transferido adequadamente seus créditos, e ele havia ficado para trás academicamente enquanto lidava com o caos de sua casa. Mas lentamente, dia a dia, ele começou a lembrar quem era quando não estava tentando corresponder às expectativas de outra pessoa. O processo de candidatura universitária se tornou um ritual de cura para nós dois, pesquisando escolas e escrevendo ensaios que honravam tanto suas conquistas acadêmicas quanto a resistência que havia desenvolvido através de múltiplas perturbações familiares. Seu treinador de debate o recebeu de volta ao time de braços abertos, e suas notas rapidamente retornaram aos seus padrões altos anteriores. Uma vez livre do estresse e da instabilidade de Vanessa, ele decidiu escrever seu ensaio de admissão universitária sobre o conceito de família escolhida, sobre aprender que amor era demonstrado através de consistência em vez de grandes gestos. Ler seus rascunhos
trouxe lágrimas aos meus olhos, enquanto ele articulava lições que haviam levado anos para nós dois aprendermos. O último ano passou em um borrão de atividades normais de adolescente, que pareciam extraordinárias depois de tudo que havíamos sobrevivido. Preparações para formatura e planejamento de formatura, candidaturas para bolsas e visitas universitárias. Todos os marcos que haviam parecido impossíveis quando ele era um menino traumatizado de 8 anos, morando no meu apartamento de um quarto. Jayden foi aceito em várias universidades prestigiosas, com pacotes significativos de ajuda financeira, que tornaram seus sonhos de escola de direito financeiramente viáveis. Ele escolheu uma escola a 3 horas de distância, perto o suficiente para visitar regularmente, mas longe o suficiente para construir sua própria vida e identidade, separada de nossa história familiar complicada. Na noite antes de partir para a universidade, sentamos na varanda do nosso apartamento, falando sobre tudo e nada, ambos conscientes de que era o fim de uma era. Ele me agradeceu novamente por nunca desistir dele, por fornecer estabilidade quando seu mundo continuava mudando, por lutar para trazê-lo para casa quando havia se perdido nas mentiras de Vanessa. Disse que criá-lo havia sido o maior privilégio da minha vida, que vê-lo crescer no homem que se tornou, valeu cada sacrifício que fiz. Não falamos sobre Vanessa diretamente, mas sua ausência neste momento falou muito sobre os diferentes tipos de amor e as escolhas que definem famílias. Levei-o ao campus na manhã seguinte, ajudando-o a se mudar para seu dormitório e conhecendo os pais de seu colega de quarto, que pareciam pessoas adoráveis de um mundo completamente diferente. Vendo-o organizar seus pertences em seu novo espaço, vi vislumbres do jovem confiante que sempre estava destinado a se tornar, livre do peso do drama familiar e livre para perseguir seus próprios sonhos. Quando chegou a hora de dizer adeus, ele me abraçou forte e sussurrou que ligaria toda semana, que não importa o que acontecesse no futuro, eu sempre seria seu pai real, em todos os sentidos que importavam. A viagem para casa foi agridoce, cheia de orgulho e solidão em igual medida. Eu havia criado com sucesso uma criança que não era minha, o guiei através de trauma e traição, e o preparei para construir uma vida de sua própria escolha. O apartamento se sentia vazio novamente, mas diferentemente desta vez, como um trabalho bem feito, em vez de um abandono. Comecei a fazer planos para meu próprio futuro, considerando se deveria buscar um diploma de bacharel, talvez até escola de pós-graduação, usando a mesma determinação que me havia carregado através da paternidade solteira para construir algo novo para mim mesmo. 2 anos depois, Jayden se formou summa cum laude, com um diploma em ciência política, e foi aceito na escola de direito com uma bolsa integral. Ele havia mantido sua promessa de ligar regularmente, compartilhando histórias sobre seus estágios e relacionamentos e o futuro brilhante que estava construindo. Ele trouxe sua namorada para casa nos feriados, uma estudante de pré-medicina brilhante que entendia sua história, familiar complicada, e o amava sem julgamento. Vendo-os juntos, vi os padrões de relacionamento saudáveis que ele havia aprendido, apesar de crescer no caos, prova de que ciclos de disfunção poderiam ser quebrados com amor intencional e limites consistentes. Na formatura da escola de direito, Jayden fez um discurso sobre justiça e segundas chances que trouxe toda a plateia de pé. Depois, ele me encontrou na multidão e me apresentou aos seus professores e colegas como seu pai, o homem que o havia criado e ensinado tudo o que importava. Não havia hesitação em sua voz, nenhuma qualificação ou explicação necessária. 7 anos depois que Vanessa tentou apagar nosso vínculo, ele reivindicou nosso relacionamento publicamente e orgulhosamente, escolhendo amor sobre biologia e consistência sobre drama. Parado ali em sua beca e capelo, ele parecia exatamente o homem que eu sempre soube que ele poderia se tornar. Naquela noite, jantamos sozinhos em um restaurante silencioso perto de seu campus. Apenas nós dois, como tantas refeições que havíamos compartilhado ao longo dos anos. Ele me disse que havia recebido uma oferta de emprego de um escritório de direito de família prestigioso, especializado em casos de custódia e advocacia infantil. Ele queria ajudar outras crianças a navegar o sistema que havia falhado com ele inicialmente, mas finalmente o trouxe para casa. Sua escolha de carreira parecia um momento de círculo completo, transformando a dor de sua infância em propósito. Eu não poderia estar mais orgulhoso do caminho que ele havia escolhido, ou do homem que se tornou apesar de tudo que havia suportado. 3 meses atrás, recebi uma ligação de um hospital em outro estado. Vanessa havia feito uma overdose e estava em estado crítico sem contatos de emergência, exceto um formulário médico antigo que listava meu nome. A enfermeira perguntou se eu queria ser notificado sobre sua condição, e depois de uma longa pausa, disse sim. Não porque me sentia obrigado a salvá-la novamente, mas porque Jayden merecia saber se algo acontecesse com sua mãe biológica, independentemente de como sua história havia terminado. Quando contei sobre a ligação, ele ficou quieto por muito tempo antes de dizer que esperava que ela encontrasse paz, mas que não precisava fazer parte de sua história mais. Sua resposta mostrou os limites saudáveis que havia aprendido a manter, escolhendo compaixão sem sacrificar seu próprio bem-estar. Ela sobreviveu àquela overdose e passou 6 semanas em cuidados intensivos antes de ser transferida para uma instalação de reabilitação de longo prazo. Não visitei,
nem Jaden, mas ambos enviamos cartões desejando-lhe bem em sua recuperação. Não havia raiva restante, apenas tristeza por oportunidades perdidas e vidas danificadas por escolhas que não podiam ser desfeitas. Sua ausência de nossas vidas havia se tornado tão completa que ela parecia mais uma história de cautela do que uma pessoa real, que uma vez havia sido central para nosso drama familiar. Às vezes, cura significa deixar ir completamente, aceitar que algumas pessoas não podem ser salvas e que amá-las à distância é a escolha mais saudável para todos os envolvidos. Hoje, Jaden tem 25 anos e está prosperando de maneiras que nunca poderia ter imaginado quando chegou pela primeira vez ao meu apartamento, como um menino traumatizado de 8 anos. Ele possui sua própria prática agora, especializada em direito de família e advocacia infantil, usando sua experiência pessoal para ajudar outras famílias a navegar crises e separação. Está noivo de sua namorada da faculdade e estão planejando um casamento pequeno na próxima primavera, onde eu o conduzirei ao altar, porque, como ele diz, sou o pai que ganhou essa honra. Olhando para trás em nossa jornada, percebo que família não é definida por quem traz crianças ao mundo, mas por quem aparece todos os dias para amá-las através de quaisquer tempestades que enfrentem. Essa é a história real que vale a pena contar, e é o legado de que me orgulho de ter construído com o menino que se tornou meu filho.